Parabenizo a coordenação do evento, os patrocinadores, os apoiadores, pela escolha do tema inovação e, sobretudo, pelo recorte que foi feito, enfocando a inovação sobre diferentes pontos de vista. Eu gostaria de começar dizendo que o objetivo central da minha apresentação é defender alguns pontos de vista, e um deles, a gente pode projetar todos, é evidenciar que hoje a sustentabilidade empresarial, ela depende, sobretudo, da capacidade de inovar estrategicamente. Esse é um primeiro ponto fundamental que vai nortear praticamente toda a minha apresentação. Eu vou insistentemente procurar desvincular o conceito de inovação ao conceito único, exclusivamente de inovação de produto, ou até a inovação que a gente mais conhece aqui no Brasil, que é a inovação tecnológica, né? O que não quer dizer que não haja ainda muito caminho para percorrer nesse sentido. O segundo é que as inovações de produto e as inovações de processo, elas são competência de o que eu acredito que seja o desenvolvimento da inovação como uma competência. Ou seja, da mesma maneira que a gente olha recursos humanos, olha a manufatura, olha a tecnologia da informação como uma competência específica, eu e o grupo com o qual eu atuo, são professores e executivos de empresas, também acreditamos que a inovação precisa se tornar uma habilidade, uma musculatura que a gente precisa aprender a desenvolver, e não apenas a discursar. A gente costuma dizer que é muito fácil falar sobre inovação, é muito difícil ver como ela se manifesta dentro das organizações. Eu gostaria até de ter, não foi possível para esse evento, mas gostaria de ter inovado e trazido uma situação onde a gente pudesse experimentar a inovação na prática, olhando experiências de empresas que estão procurando fazer dinâmicas, exercícios, mas eu deixo aqui a provocação para a coordenação do evento, para que a gente possa explorar isso futuramente. E o terceiro ponto de vista, esse um pouco mais ousado, é enxergar a inovação como um processo orientado de psicanálise empresarial. Eu não sou psicólogo, mas não consigo imaginar a gente tratar de um tema como esse sem a gente entender que pessoas são os agentes principais e não apenas recursos a serem inseridos no processo. Isso não é apenas um jogo de palavras, é, sobretudo, uma intenção deliberada de acreditar que, para a gente falar de inovação, nós precisamos entender o que hoje parece que está mais na moda, os chamados modelos mentais. Por que que a gente toma a decisão de uma forma e não de outra? Por que que a gente interpreta a realidade diferente? Por que que a gente olha para os mesmos fenômenos sociais e os interpreta de maneira diferente? E isso só entendendo a maneira como as pessoas usam as diferentes lentes que possuem para poder enxergar o mesmo mundo, porque os fatos são iguais para todos. O que diferencia é a maneira como cada um lê essa realidade. Então, esse é o tema que eu vou procurar percorrer nos próximos slides. Qual é a moral da história? Então vamos começar mergulhando um pouquinho nesses pontos de vista. A primeira delas é que a inovação não é obra de super-heróis. Então eu sinto lhes informar que nós não acreditamos em empresas que têm na figura do CEO, na figura de um empreendedor, na figura de um grupo seleto, eleito de pessoas, o cerne da inovação. A inovação é um atributo de todos. E a primeira coisa importante quando a gente estuda a inovação é estudar uma palavra que a Márcia tão bem colocou na apresentação dela, que é como a inovação é compartilhada dentro da organização.
A inovação não ocorre por um memorando, não ocorre por um manifesto, não ocorre por um protocolo e também não ocorre, como eu conhecia há poucas semanas atrás, como uma buzzword, uma bandeira. Outro dia eu fui visitar uma empresa, tinha um outdoor enorme na porta com os seguintes dizeres: esse é o ano da inovação. E aí a gente vê todo um movimento de comportamento motivacional no sentido de impelir as pessoas a romperem regras, a inovarem. E a gente fica pensando quais são os alicerces que foram usados para que esse prédio suba. Porque se não tiver alicerce, a gente convida o Bernardinho para entrar com a bandeira do Brasil nas costas, inflama as pessoas, e isso funciona mais ou menos como uma onda. A gente atinge um pico, e é muito comum, depois de 3 anos, quando a gente volta para visitar a empresa e a bandeira mudou, não é mais inovação, vai ser a bandeira da responsabilidade social, da sustentabilidade. O que eu estou querendo dizer? Que a inovação é um ato contínuo. A inovação não é um projeto, a inovação é um processo. Eu estava conversando há pouco agora, me desculpe, me esqueci o seu nome, uma pessoa do Rio Grande do Sul, onde a gente conversava sobre isso, sobre as coisas não acontecem por acaso. Quer dizer, o que hoje a gente viu hoje aqui da Promon tem 30 anos de história, a Gerdau tem mais 30, e a gente poderia enumerar tantas outras organizações que têm não uma história de um projeto, mas uma história de gerações. Então é importante que a gente entenda que a inovação não é um remédio, uma pílula que a gente vem num seminário, toma, e no dia seguinte estamos todos dotados da habilidade de inovar. Não é assim. Muito bom. Próximo, por favor. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, open mind. Vamos abrir um pouquinho a cabeça. Vamos enxergar a inovação como um processo que está interligado com questões vitais para qualquer tipo de organização, pequena, média ou grande. A primeira coisa é tentar olhar a inovação do ponto de vista de uma visão que seja coesa, que seja integrada, que seja construída com todos os colaboradores, e não a visão de um voo solo, de um empreendedor e de um CEO carismático. Que a inovação prescinde, sem dúvida nenhuma, de liderança. A inovação não é algo que a gente chega na organização e diz, precisamos inovar, e no dia seguinte tudo vai acontecer. Precisa ter líderes. Eu me lembro bem de uma pessoa que eu conheci, que andava com vários artigos sobre temas provocantes de gestão debaixo do braço, ia distribuindo esses artigos na hora do cafezinho, nos corredores. E eu dizia para ele, você está fazendo um processo de gestão do conhecimento? Ele falava, não, eu entendo que a inovação ela é um vírus, e eu estou inoculando esse vírus na organização de uma maneira absolutamente informal, assistemática, né, e voluntariada. Ninguém me pediu para fazer isso. Porque eu acho que a inovação ela vai ter escuta para algumas pessoas. Outros vão dizer assim, ok, tivemos a era da reengenharia, a da qualidade, agora vamos ter a da inovação. É mais um dos modismos. Né? Então é importante que essa liderança manifesta, né, apareça de tal forma que as pessoas consigam reconhecer nela como um catalisador, um fomentador, e não um solucionador de problemas com a lente da criatividade ou com a lente da ruptura de regras que normalmente são utilizadas pelas empresas. Isso a gente poderia se alongar nesse ciclo. Não sei se vocês notam que antes mesmo de eu saber